Olá, bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está ouvindo esse vídeo, tá? E a gente veio aqui hoje, eu vim trazer através do YouTube, né? Eu resolvi gravar esse vídeo, um vídeo para trazer para você a importância de como você deve conhecer a Bíblia, porque existem pessoas que acham que a Bíblia é um livro de leitura, um livro de autoconhecimento ou até mesmo um livro de passatempo para alguns momentos. E realmente a Bíblia não é isso. Realmente a Bíblia ela é algo muito importante. A Bíblia ela nos traz coisas que a gente nem imagina para a nossa vida. Por isso que, né, muitos pregadores, muitas pessoas que profetizam, que pregam a palavra de Deus, elas até orientam que a pessoa, antes de ler a Bíblia, a pessoa deve fazer uma oração, deve buscar Deus, deve fazer seus pedidos a Deus, porque a Bíblia, quanto mais a pessoa tiver um envolvimento espiritual com Deus, mais fácil para ela decifrar os enigmas da Bíblia. Porque a Bíblia, ela é um manual, ela é um manual para o cristão, para aquelas pessoas que realmente têm a fé em Jesus Cristo, têm a fé em Deus, confiam, acreditam em Deus. Porque o simples fato de eu ter a Bíblia na minha casa não quer dizer que eu conheça Deus ou que Deus está perto de mim. A pessoa, para que ela tenha Deus perto dela, ela tem que se achegar até a Deus. Porque isso diz a palavra, né? Chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós outros. Ou seja, para a pessoa estar perto de Deus, para a pessoa ter Deus na vida dela, ela tem que se aproximar de Deus. Ela tem que se achegar a Deus. E a Bíblia, ela é um manual. Eu sempre digo para as pessoas que a Bíblia é como se você fosse numa loja, comprasse uma televisão nova, um fogão novo, uma geladeira nova, mas você não... No momento que você chega em casa com a sua TV, com a sua geladeira, com o seu fogão, você não sabe como montar, como ligar, porque a cada ano que passa as coisas elas vão se aperfeiçoando, elas vão se modernizando. Então tem eletrodoméstico que você compra, você não sabe como mexer, você não sabe como lidar, você não sabe como montar. A Bíblia, ela é semelhante. Por quê? Porque a Bíblia ela é um manual para você chegar até a Deus. Então você vai lá, compra sua geladeira, compra sua televisão, e aí você não sabe como proceder. Então ali no manual vai estar o quê? Os primeiros passos, aonde você vai saber como iniciar, como montar, como ligar, como fazer funcionar aquele eletrodoméstico. Então a Bíblia, ela é assim, a pessoa quer se chegar até Deus, quer ter Deus na vida dela, então ela vai para a Bíblia, né? E ali ela tem um manual de como se achegar até Deus. E a partir dali ela vai começar a dar os primeiros passos na vida dela. Ela vai ler a Bíblia, algumas coisas ela não vai entender, mas com o decorrer do tempo, com a aproximação dela a Deus, ela vai começar a entender as coisas. Ela vai começar a ver o que Deus quer para a vida dela. Ela vai começar a ver o que Deus está falando com ela. Ela vai entender o passado dela, o presente dela, o futuro dela. Porque a Bíblia, através desse manual, ela vai entender. Ela vai começar a entender os porquês da vida, os porquês dos fracassos, os porquês, né, das conquistas, os porquês das situações que ela vive dia a dia. Então a Bíblia ela vai trazer para ela uma informação, mas enquanto a pessoa ela não tem uma clareza, uma informação concreta, uma revelação concreta da Bíblia, o bom é que ela começasse a ler, né, os primeiros livros, os livros
do Novo Testamento, né? Ali os primeiros livros dos evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos, João, porque ali ela vai mais ou menos ter um entendimento da vida pessoal de Jesus Cristo na Terra. Não adianta a pessoa começar a ler a Bíblia, começar a ler lá de Gênesis, ela não vai entender nada. Ela vai ficar confusa, porque aí ela vai ler hoje Gênesis, aí ela vai entender, bom, Deus criou os céus, criou a terra, beleza. Aí ela vai ler amanhã lá Jeremias. Aí ela vai ler lá o tempo da profecia de Jeremias, o tempo do sofrimento de Jeremias, aí ela não vai acabar entendendo nada para a vida dela. Então o bom é que a pessoa comece a ler a Bíblia a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali ela vai começar a entender a vida de Jesus Cristo na Terra, a vida, a relação pessoal entre Jesus Cristo e o ser humano, a relação geral entre Deus, Jesus e o ser humano. A partir dali, ela vai começar a ter um entendimento, né, dos evangelhos, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então ali ela vai ter uma noção de que o que Deus, qual o plano de Deus entre Jesus e entre o ser humano. Então, neste vídeo eu quero explicar para vocês como conhecer melhor a Bíblia. Como conhecer melhor a Bíblia. Como obter revelações através da Bíblia. Como resolver situações através da Bíblia. Como ter um envolvimento com Deus através da Bíblia. Porque a Bíblia, é como eu falei, ela é um manual. E o manual, ele sempre vai nos trazer o quê? Um ensinamento, alguma coisa, um aprendizado para a vida da pessoa. A Bíblia não é um gibi, a Bíblia não é um jornal, a Bíblia não é uma revista, a Bíblia não é um livro de história, um livro de literatura. Não, a Bíblia, ela é um manual espiritual para o ser humano. Um manual espiritual para o ser humano. E você que está assistindo esse vídeo, se você de repente está aí na tua casa e olha, eu tô triste, passei por um problema, passei por uma decepção, estou enfrentando um problema na minha vida, e cada vez que eu corro para a Bíblia eu não entendo nada, eu não sei o que a Bíblia quer falar comigo, eu não sei o que Deus quer falar comigo, eu não sei o que eu faço. Primeira coisa, você vai pegar a Bíblia, vou ensinar para você, pega a Bíblia, dobra os teus joelhos, abre uma passagem no Novo Testamento, pede para Deus te dar uma direção. Antes de você ler, você pede uma direção. Ó Espírito de Deus, eu estou aqui passando por isso, passando por essa luta, por esse problema, por essa dificuldade. Só que eu não sei o que eu faço. Me dá uma direção espiritual, pede para Deus no Novo Testamento. E depois você vai ler e abre ali, qualquer livro do Novo Testamento. Você vai ver que Deus vai te dar certinho uma resposta para aquilo que você quer. Para aquilo que você está passando ou para aquilo que você precisa fazer. Como eu falei, a Bíblia, ela é o manual do ser humano. Não eu digo que seja o manual do cristão, mas do ser humano, porque o ser humano ele carece de Deus, o ser humano ele carece da presença de Deus. Ele carece das coisas de Deus. Ele carece das coisas espirituais de Deus, porque Deus ele é espírito. E tudo que age no mundo espiritual, sem Deus, é fracasso, é derrota, é problemas, é dificuldades, atraso de vida. Então a pessoa ela só vai ter uma vida espiritual boa quando ela se chegar até Deus. Quando Deus transformar, fortalecer, trazer, né, a bênção, aquilo que Ele quer, porque o maior querer de Deus é trazer que o Espírito dele se aposse da vida daquela pessoa. Que o Espírito dele faça parte da vida daquela pessoa. Que o Espírito dele faça realizar-se na vida daquela pessoa. O que é realizar-se? É o querer dele. Porque o Deus da criação do mundo, Deus sempre quis que o ser humano
se achegasse até ele. Mas por causa do erro, por causa do pecado de Adão e Eva, por causa de o afastamento entre Deus e o ser humano, então o ser humano carece. O ser humano ele tenta buscar ajuda aqui, ajuda ali, caminhos aqui, caminhos ali. Mas Deus, a vontade dele é sempre que a pessoa derramar, dar de livre e espontânea vontade o espírito dele àquela pessoa. Tá? Então a Bíblia, como eu falei para você, o manual do ser humano, o manual, né, da humanidade é a Bíblia. Então como é que você vai conhecer melhor a palavra de Deus, o querer de Deus, aquilo que Deus quer para a sua vida? Através da Bíblia Sagrada. Então comece lendo os primeiros livros do Evangelho: Mateus, Lucas, Marcos e João. Bom, os livros proféticos, que são Apocalipse, né, esses livros proféticos. Lá no Antigo Testamento existem vários livros proféticos, mas isso aí nós vamos deixar para depois. Primeiro, nós vamos aprender os evangelhos, né? Você que é uma pessoa que está gatinhando, que está conhecendo agora, começando agora a ler a Bíblia, comece pelos primeiros livros, os primeiros livros dos primeiros evangelhos, tá? Depois, no próximo vídeo, eu quero ensinar para vocês os livros proféticos dos apóstolos que vieram depois de Jesus, como Timóteo, né? Apóstolo Paulo, Judas, os livros proféticos de Paulo a Coríntios, né? Povo de Corinto, né? Algumas coisas que foram pregadas por Paulo na época de Corinto, também em Corinto, né? Algumas divergências, alguns ensinamentos, algumas tradições. Eu vou falar daí no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Então, o que eu tenho para explicar para vocês é isso. Quer começar a conhecer a Bíblia melhor? Leia os primeiros livros dos evangelhos: Mateus, Lucas, Marcos e João. E se você está passando por algum problema, faça isso que eu lhe falei, tá? Faça uma oração, peça o entendimento a Deus, peça o entendimento ao Espírito Santo, e Ele vai dirigir a você, Ele vai dar um ensinamento a você, Ele vai abrir os teus olhos para que você conheça melhor a Bíblia, para que você conheça melhor a palavra de Deus e o querer de Deus para a sua vida. Porque às vezes você quer uma coisa, mas Deus quer outra. Aí fica um puxa para um lado, é como se você estivesse puxando uma corda para o teu lado e Deus estivesse do outro lado puxando a corda para o lado dele. Né? É óbvio que se você for medir forças com Deus, você vai perder. Você vai sair perdendo, porque Deus é a força maior. Mas, às vezes, isso acontece porque você não conhece. Você não sabe qual é o querer de Deus para a tua vida. Então, pedindo a direção do Espírito Santo, pedindo a direção bíblica, o manual do ser humano, o manual de Deus para a tua vida, você vai começar a entender as coisas de Deus melhor. E você vai saber até entender, decifrar a Bíblia para a sua vida. Porque se você não pedir a direção de Deus e você for ler a Bíblia, você vai estar lendo um livro, você vai estar lendo é a mesma coisa se você estivesse lendo um jornal, um gibi, uma historinha em quadrinhos, né? Uma história de literatura. Muito bonito, muito lindo, mas que para a vida espiritual ela não traz fundamento nenhum, né? Você só vai ter um fundamento espiritual, algo espiritual na tua vida, de bom, quando você começar a ler a Bíblia, ter a direção do Espírito Santo, ter a direção de Deus na tua vida. Não é a direção, porque o pastor lá pregou, porque o padre lá pregou. Não, é a direção de Deus para a tua vida, é você e Deus, sem ninguém interferir, sem ninguém falar algo para você. É você e Deus, é você e Deus, Deus e eu e Deus, tá? Claro que você pode receber uma palavra, você pode receber uma mensagem na igreja, mas isso aí é outra coisa. Eu estou falando de relacionamento pessoal entre a pessoa e Deus, entre Deus e a pessoa, tá? Então, primeiros passos que eu ensino para você. Como começar a ler a Bíblia? Primeiros livros dos evangelhos: Mateus,
né? Lucas, Marcos e João. Esses aí são os primeiros livros que você tem que começar a ler e entender melhor a vontade de Deus, o relacionamento entre Deus e Jesus Cristo, entre Jesus Cristo e o ser humano, e entre Deus, Jesus e você, tá bom? No próximo vídeo eu vou ensinar vocês, então, livros proféticos, livros de pregações de Paulo, né? Livros de pregações dos apóstolos, tudo que eles ensinaram ao povo depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.